Bem-vindos a mais um Podcap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje temos a honra de receber aqui o representante dos fundos mais icônicos aqui do nosso mercado nacional, o José Cacheado, da Norte Ventures. Boa, bom, super prazer estar aqui, obrigado pelo convite, muito legal estar em Porto Alegre, conhecendo vocês e conhecendo mais a cidade no South Summit, então prazer estar aqui com vocês. Boa. Se puder já começar então falando um pouco mais sobre ti, depois também trazer um pouco da história da Norte, como que surgiu essa ideia. Claro, bom, vou começar falando um pouquinho de mim, sou de Manaus, morei minha vida toda lá, mas resolvi fazer faculdade na Califórnia, então fui fazer faculdade lá, e lá que eu fui exposto pela primeira vez a esse mundo de Venture Capital, né? Lá tem o Vale do Silício, lá tem todos os fundos, os principais fundos da indústria, e sempre foi algo que me chamou muita atenção, e que eu pensei, talvez um dia isso no Brasil faça muito sentido, e faça sentido até eu trabalhar nessa área, mas depois da faculdade eu tracei uma carreira mais no mercado financeiro tradicional, fui trabalhar num banco chamado Citi, trabalhei na área de M&A, fusões e aquisições, e aí depois de 3 anos mais ou menos, aquela ideia do Venture Capital voltou, e falando com pessoas que eu conhecia, eu encontrei um dos meus sócios hoje, que é o Gabriel, eles estavam começando o fundo, e aí me chamaram para começar junto com eles. E foi aí que eu comecei a Norte junto com os meus sócios hoje. Boa. E aí, a Norte, pelo que eu conheço, e aqui tu vai nos trazer mais detalhes, né? Tem uma tese um pouco diferente dos fundos mais tradicionais que operam aqui, né? Se puder nos trazer. A nossa grande ideia foi mais ou menos assim. Os meus sócios são empreendedores até hoje. Então, o Gabriel, que é meu sócio, ele fundou e toca a Ingressa até hoje. O Bruno Nardon cofundou a Canu e cofundou a RAP no Brasil. Hoje toca Gestão 4.0. E eles perceberam que eles sempre fizeram investimentos anjos e perceberam que quando eles entraram nesses investimentos, todos os principais empreendedores do Brasil estavam nesses investimentos, também investiam. E é algo óbvio, né? Você, como empreendedor, você quer ter do seu lado alguém que, já tenha passado pela jornada que você está passando, já tenha sofrido quem sofrer, saiba alguns atalhos e que possa ajudar você. Então a gente falou, bom, se a gente fazer um fundo com todos esses empreendedores, a gente vai ter provavelmente um deal flow muito bom. Deal flow é quando os deals, as oportunidades chegam a você, porque empreendedor fala com o empreendedor. E 2, a gente vai poder usar e abusar desse network de empreendedores para ajudar as nossas investidas da melhor maneira possível. Então foi mais ou menos daí que surgiu. A gente acabou fazendo o que a gente chama de um fundo de fundadores. A grande maioria dos nossos investidores hoje são fundadores das principais empresas de tecnologia do Brasil. Então a gente tem com a gente pessoas que fundaram empresas como iFood, Gympass, Mercado Livre, Rappi, Max Milhas, Melios, entre outros. A gente tem um segundo grupo também de fundadores e gestores de outros fundos de Venture Capital. Então fundos como Monax, OneVC, o pessoal que era do SoftBank aqui da América Latina. Então era muito uma ideia de formar uma comunidade por trás da gente e usar essa comunidade para ajudar nossas investidas e para gerar o nosso deal flow. E eu acho que esse é o principal valor que a gente tem em relação aos outros fundos. A gente usa muito essa comunidade para gerar todos os valores que a gente quer gerar para o nosso ecossistema. Boa. E essa galera toda que está envolvida com o fundo, está envolvida como cotista ou também no dia a dia eles dão apoio para as startups? Boa, eu diria que é mais do que um cotista tradicional de fundo. Obviamente eles não estão ali no dia a dia, cada um tem suas coisas para fazer, mas a gente usa muito eles, quando tem que avaliar alguns negócios, algumas oportunidades, então, a gente tem um desses investidores que é especializado em marketplace. A gente vai lá e pergunta, o que você acha aqui? E depois do investimento, a gente também os usa, para potencialmente abrir portas, então imagina que você é uma startup B2B que queira tentar fazer negócio com algum desses caras das empresas dos nossos investidores. A gente consegue abrir essas portas e também para ajudar em assuntos estratégicos, então imagina, não sei, se é uma startup que faz vendas enterprise para grandes empresas e quer trocar uma ideia com alguém que já tenha feito isso. A gente traz alguém da nossa rede, essa pessoa, ajuda, fala como fez, fala as melhores práticas. Então é mais ou menos por aí que eles se envolvem. E essa galera de startups que chega até vocês, eles chegam fazendo um cadastro no site, um formulário, ou chegam muito pela indicação dessa galera aí que faz parte dos cotistas? Boa, esse é um ótimo ponto. A gente tem mais ou menos 3 fontes principais. Uma, a própria indicação dos nossos investidores, que é sempre muito boa, eles estão sempre em contato com muita gente que nos indicam. O outro, a gente, uma característica importante da gente é que a gente é um fundo
seguidor. A gente segue rodadas de investimento. Então, só para falar para quem talvez não conheça, geralmente uma rodada de investimento, você tem um investidor líder. Esse investidor geralmente entra com, vamos dizer, 50% a 80% da rodada, e o restante da rodada pode ser composta por investidores seguidores, como nós, que entramos com um cheque menor, ou com investidores como anjos, pessoas físicas, etc. Como a gente é um investidor seguidor, a gente acaba entrando junto com os outros fundos. E aí a gente acaba virando muito próximo deles, porque é uma relação muito boa, porque a gente pode trazer um deal que ele vai investir, a gente investe junto, e trocar ideias sobre o deal. Então, uma boa fonte dos nossos deal flow hoje são justamente esses fundos parceiros, que a gente sempre troca ideia, está sempre em muito contato. Então, é uma ótima via de conseguir deals. E terceiro, é o nosso próprio time. Então, a gente também faz um trabalho ativo para ir atrás do pessoal no LinkedIn, procurar em eventos, procurar em ecossistema, o que está acontecendo para poder achar essas oportunidades. Então, eu diria que são esses três principais fontes de como achar a gente. A gente também tem um link no nosso site, mas eu acho que é sempre melhor quando você chega para o fundo via uma fonte mais quente. Alguém que conhece o fundo, uma pessoa que tem essa proximidade, para já entrar via uma entrada mais forte, mais quente do que só um cold e-mail via ali o link do site. E qual a importância que vocês dão ao co-investimento, né? Claro, vocês dão uma importância gigante para isso, já que vocês não lideram e fazem sempre investimento com outros parceiros. Mas tu citou que pode ser fundos, pode ser grupos de anjos, talvez, anjos individualmente. Por que vocês buscam isso, né? Que complementaridade é importante para vocês? Boa, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que quando você está montando o seu sindicato de investidores, é bom você otimizar para cada talento que cada um deles tem. Então, às vezes, se você só pega um investidor, você está acabando deixando na mesa alguma outra característica boa que um investidor possa ter e não está entrando. Então, poxa, quando você traz um investidor líder que é muito especializado, não sei, em te ajudar a como vender mais, te ajudar com máquinas de venda, você pode complementar com um anjo que é especializado em produto, com outro anjo que é especializado em finanças, e assim você vai trazendo várias características diferentes via diferentes investidores. E aí isso que é legal, é a magia de você trazer co-investidores junto na sua rodada. Você consegue trazer características diferentes e você vai fortalecendo o seu sindicato. E quando você precisar de alguém de produto, alguém de finanças, alguém que possa abrir portas, como é uma coisa que a gente faz bastante, você usa o talento específico de cada um. Então, por isso que eu acho que essa questão de co-investimento é super importante, super legal de se aproveitar. Boa. E dentro, também explorando um pouco mais o co-investimento entre os cotistas de vocês, que são principalmente empreendedores aí, vocês têm algum trabalho de ativo de criação de valor para essas startups ou acontece mais organicamente pelos cotistas conhecerem o portfólio? Não, a gente faz um trabalho relativamente ativo. A gente sente que o momento que a gente mais consegue ajudar é logo no começo. A gente geralmente entra nas primeiras rodadas das startups, então estágios pre-seed, estágio seed, então aquela rodada que a startup ou ainda está no papel ou está começando a sair do papel. E ali a gente acha que a gente consegue ajudar mais. Como a gente geralmente faz? A gente tenta marcar ligações, touch points periódicos com esse pessoal a cada 1 mês, 2 meses, para entender como eles estão indo. E aqui um ponto importante, a gente, com esse DNA de empreendedor, a primeira coisa que a gente não quer fazer é atrapalhar de alguma forma. Às vezes existe muito investidor que fica muito em cima, pedindo muita coisa, dando muito pitaco. A gente, na nossa visão, quem tem que dirigir o volante é o empreendedor. Então a gente vai estar lá para ajudá-lo de como ele preferir. E às vezes ele fala, putz, agora eu não preciso de tanta ajuda. A gente fala, tudo bem, daqui a um tempinho a gente fala. Mas dito isso, a gente tenta ajudar muito em algumas formas que geram bastante valor para o empreendedor e usando muito essa comunidade que a gente tem. Então, é a abertura de portas comerciais. Então, quando esse empreendedor está tentando buscar clientes, alguma coisa assim, a gente usa muito essa nossa rede para deixar ele na cara do gol ali com um potencial cliente, um potencial fornecedor. Isso, a gente está querendo não gerando receita na veia caso ele feche com o cliente, que é uma proposta de valor muito grande. 2, a gente passa muito tempo gerando, nutrindo e mantendo relações com outros investidores do ecossistema, para justamente quando essa nossa empresa que a gente investiu for captar, querendo dar uma captação, é um momento super importante, porque você está garantindo os recursos futuros para a operação da sua empresa. E a gente vê, ainda mais nesses tempos
mais de baixa, né? Que, isso é um motivo de a empresa deixar de existir. Então, se a gente consegue colocar esse empreendedor na cara do gol com o investidor brasileiro, com o investidor estrangeiro, que talvez ele nem tenha tanto acesso, a gente também acaba trazendo muito valor para a mesa. Então, isso é uma coisa que a gente faz muito. Aí, de novo, usando essa comunidade em volta da gente para otimizar isso. E terceiro, ajudando muito com conversas estratégicas que sempre vem nesse início de jornada de empreender, né? Então, poxa, como eu faço o meu time de vendas, como eu acho o meu cliente ideal para começar a vender, qual será que vai ser o meu canal inicial ideal para vender meu produto. Então, ou a gente vê o nosso próprio expertise interno, ou também trazendo esses empreendedores e investidores que tenham expertises parecidos, a gente ajuda o empreendedor dessa forma. Então, acho que são esses 3 principais pontos. Boa. E quais são as características das startups que vocês estão buscando? Boa. A gente é agnóstico em relação à indústria, agnóstico em relação à geografia, mas obviamente focando muito no Brasil e na América Latina, e a gente entra sempre muito cedo por seed e seed, né? Então, eu diria que os fatores principais que a gente olha são fatores que qualquer fundo de early stage olharia, que um time excepcional, um time que já tenha demonstrado sinais de brilhantismo, sinais de grandeza, sinais de, fizeram experiências legais no que estão tentando fazer, talvez tenha alguma experiência prévia, tenha um entendimento acima da média do problema que está tentando resolver. Obviamente, mercados grandes, né? Um ponto importante do mercado de Venture Capital é que o fundo de Venture Capital está procurando retornar 20, 50 vezes o investimento inicial, porque ele toma um risco muito alto, então ele espera um retorno alto para poder cobrir esse risco. Então, para uma empresa conseguir esse tipo de crescimento, ela tem que estar inserida num mercado que tenha bastante tamanho para poder ela capturar uma parte do lucro desse mercado. Então, isso é um outro ponto importante. Um terceiro, e é uma característica bem nossa, a gente considera que o Brasil e a América Latina existe ainda uma certa escassez de capital disponível e uma certa escassez de talento no sentido de as pessoas estão começando a olhar para empreender como uma possibilidade de carreira. A gente está começando agora a ver empreendedores de segunda jornada, pessoas que trabalharam por vários anos em área de produtos, área de tecnologia, que depois querem empreender. E com essa escassez, que é diferente de outros mercados, por exemplo, se você vai nos Estados Unidos, você vai ter 10, 20 fundos que investiram em ideias parecidas. Se você olha as empresas que eles investiram, super empreendedores excepcionais, então a competição é muito na execução ali. No Brasil, como tem essa escassez um pouco maior, às vezes você consegue achar a empresa ou o talento que, tá um pouquinho à frente do resto. Se você consegue achar essa pessoa, esse talento, essa empresa, e a gente acha que a gente consegue, porque a gente tem todo esse acesso que eu falei para você, a chance de você, ter começado com 2, 3 passos à frente do resto da competição é muito grande. Então a gente tenta muito identificar esse tipo de empreendedor também. Boa. E tu se sente à vontade para exemplificar alguns desses casos que vocês fizeram investimento? Claro. Eu acho que, um exemplo bem legal que a gente investiu um tempo atrás e hoje é uma empresa super, super grande, é a Cove, que é uma empresa de aluguel de carros especialmente para gig workers, mas também já está indo para outros públicos. Então o Ademar, que é o fundador, era um cara que veio de consultoria, então que dá um bom background, depois trabalhou na 99, então entendeu muito ali na 99 como essa dinâmica de trabalhar com gig worker, entender a dor dele, e depois de trabalhar na 99 foi empreender na Cove. Quando começou, captou com os principais fundos do país, o que acaba criando uma certa barreira. Se você vê uma empresa que captou com todos os principais fundos do país, se um competidor vai querer fazer a mesma coisa, vai ser mais difícil ele conseguir captar, porque os investidores já estão todos investidos nessa empresa. Então já começa uns passos atrás. E aí, é um exemplo super legal, e a Cove se deu super bem, porque era um problema muito grande, né? Esse gig worker, ele geralmente não tinha muito acesso a aluguel de carro, que querendo ou não, você está dando um certo crédito pro gig worker. E a empresa está super grande, já faturando dezenas de milhões de reais por mês, é um super case de sucesso. Boa. Aqui em Porto Alegre a gente vê bastante, né? Os carros adesivados ali. Exatamente, é uma das cidades que eles estão atuando. Boa. Então você vê, se você quiser um outro exemplo também, um outro exemplo bem legal é a Flash, de cartão de benefícios corporativos. Essa é uma indústria enorme no Brasil, tem vários players
consolidados enormes, então ticket, VR, são super lucrativos, e aí eles viram uma oportunidade de oferecer um produto melhor, que era um produto que oferecia benefícios flexíveis, você não ficava ali fixado no vale alimentação, vale refeição, você podia usar em várias outras coisas, um produto até mais barato, a taxa era bem menor ali, e então, mesma coisa, captaram com os principais fundos, um time super sênior, de pessoas muito experientes, e quando eles conseguem captar com esses principais fundos, são times super bons, eles acabam indo 2, 3 passinhos à frente de potenciais competidores. E é outro caso que, a empresa ficou super grande, já passou do nível de uma startup, já fez até propaganda no Faustão, na Globo, então tá num tamanho super legal. São bastante atuantes, né, nas mídias, assim, patrocinando até podcasts, né? Exatamente. Muito legal aí. E como estratégia do fundo, vocês têm uma limitação da quantidade de startups que investirão? Uhum. Não temos. Aí, isso é um bom ponto, cada fundo tem estratégias diferentes. A nossa estratégia, como a gente entra super cedo, a gente tem uma base mais ampla de investidas, então tem um número maior de investidas, e a gente tenta ter certeza de que a gente não vai perder o próximo Nubank, o próximo Quinto Andar, a próxima Loft aqui do Brasil. Se a gente fizer isso, a gente provavelmente vai gerar um retorno muito bom, porque nesse mercado de Venture Capital tem um negócio que a gente chama de Power Law, ou Lei do Poder em uma tradução livre, né? Que alguns poucos investimentos seus são os investimentos que vão gerar tanto retorno que vão cobrir para todos os outros investimentos. Como a gente está investindo num estágio super cedo, é normal que muitos desses nossos investimentos acabem falhando, que se você vê a taxa de mortalidade de startups, é uma taxa super alta. Então, esses investimentos que vão gerar os 50 vezes, vão cobrir pelos investimentos que não vão gerar tanto. Então, a gente acredita que com um portfólio mais extenso, a gente vai conseguir capturar esses caras que vão entregar esse retorno que um fundo de VC tanto espera. Vai lá, desculpa. Tranquilo, pode ser. E até para dar um pouco mais de contexto do que tu trouxe, que a taxa de mortalidade é bastante alta. A que tu atribui essa taxa de mortalidade? Eu acho que é normal, a gente entra na fase mais arriscada da construção de uma empresa. É uma fase, às vezes, pré-produto, às vezes o que a gente chama de Product Market Fit, que é um termo em inglês para nada mais, nada menos que falar que o produto que a empresa está fazendo tem demanda, existem pessoas que querem consumir esse produto e que querem pagar por ele e que vão pagar um preço que seja lucrativo para a empresa, né? Então, muitas vezes a gente investe antes dessas provas, o que faz com que seja normal que startups acabam morrendo ou por falta de Product Market Fit, o produto que o founder pensava que ia construir acabou não tendo demanda de mercado. Às vezes o founder até constrói um produto que tem demanda, mas se você for olhar ali na ponta do lápis, não é tão lucrativo, ele acaba vendendo R$1 por 90 centavos, então dessa questão. Então são esses riscos inerentes a esse início de empresa, né? Tem outros riscos também, como podem ter, às vezes, riscos societários, os founders acabam não sendo bem, isso acaba não levando a empresa para frente. Tem essa questão de captação, às vezes a empresa não consegue captar, levantar recursos e por isso não consegue continuar ali com a jornada da empresa. Os fatores são variados, mas o principal é esse risco de estar super no começo, né? Sim. E esses empreendedores que talvez o fundo teve que dar um write-off neles ali, né? Teve que sair desse investimento, seja porque a empresa não deu certo, né? Deixou de existir. Esses empreendedores são também boas fontes de investimento para vocês em próximas rodadas, ou a galera que não deu certo fica lá com o carimbo de esse não deu certo? Não, eu acho que é super normal. Como a gente falou ainda agora, é super normal startups não darem certo. E às vezes você faz todas as coisas certas, uma perspectiva de execução, mas você não vê que o seu cliente final não quer aquele produto. Então, se esse empreendedor fez tudo de maneira correta, de maneira ética, se comportou bem, com toda certeza ele vai ter oportunidades de fazer uma nova empresa, conseguir captar de novo. Os fundos até olham de uma maneira bastante positiva para quem a gente chama de fundadores de segunda leva, ou second time founders, porque a gente sabe que esse cara já aprendeu o que ele tinha que aprender, ele já passou para aquele momento, e também, só dando detalhe, empreender, principalmente nesse estágio muito inicial,
é psicologicamente muito difícil, né? Você tá fazendo algo super incerto, você tá colocando seu nome ali na reta, você não sabe se vai dar certo, às vezes você tenta alguma coisa e não dá certo, você tenta outra coisa e não dá certo. Então, pô, você conseguir perseverar em relação a esses ambientes de incerteza é muito forte. Então, quando vem um empreendedor de segunda leva, você sabe que ele já passou por isso, ele sabe como é, ele sabe pô, o que ele fez certo, o que ele não fez certo, já tem uma bagagem muito grande para contribuir nessa nova jornada dele. Então, se o cara ou a mulher foi pô, uma pessoa ética, não fez nada de errado, ela vai ter muita oportunidade para conseguir captar de novo, ter uma segunda chance nesse mundo de empreendedorismo. Boa, muito legal. E acho que nesses próximos anos, já vem acontecendo, mas nesses próximos anos também teremos uma leva bem boa de second time founders que já experimentaram muitas coisas que dão e que não dão certo e que terão alguns atalhos aí, né, para tornar cada vez mais o investimento ou o empreender no nosso país de uma maneira melhor. Total. E vendo talvez o verão de 2021 foi forte demais e veio o inverno em 2022, né? Como que vocês têm visto esse cenário? De alguma maneira diferente? Afetou mais, menos as ideias de vocês? Olha, em relação às nossas ideias, como a gente encara esse mundo de venture capital, esse mundo de empreendedorismo, não afetou, né? A gente sabe que a economia são sempre ciclos, e a gente vê ciclos de alta e ciclos de baixa. Não é a primeira nem a última vez que a gente sai de um ciclo de alta e vai para um ciclo de baixa. Isso aconteceu lá nos anos 2000 na bolha.com, quando eram os primórdios da internet, várias empresas .com estavam indo super bem no papel, um frenesi de mercado, depois caiu relativamente similar ao que está acontecendo hoje. Então você tem que entender que esses ciclos acontecem. Você não pode ficar muito otimista quando o ciclo está na alta e nem ficar super pessimista quando o ciclo está na baixa. Ainda mais nós, investidores de venture capital. A gente é um investidor de muito longo prazo. Só para você ter uma ideia, uma duração média de um fundo de venture capital são 10 anos. Então você vai passar por ciclos inevitavelmente. Você tem que entender, você tem que tentar enxergar além desse ciclo atual. Dito isso, é um momento super difícil para todo mundo. Muitas startups que estavam indo bem, tinham uma facilidade maior de captar, não conseguem, elas têm que se provar hoje muito mais de uma perspectiva de ter um produto que está rodando, ter receita, ser de alguma forma lucrativa, que era uma coisa que, querendo ou não, e parece até um absurdo falar, não se olhava tanto, mas a empresa tem que provar muito mais coisas que elas não provavam 1 ano, 2 anos atrás. E isso acaba fazendo com que muitas empresas morram no meio do caminho, tenham que fazer alguma mudança mais drástica. Mas como eu falei, são ciclos e uma hora a gente vai voltar a ter um ciclo de alta. E o importante é você sempre tentar ver além deles. Você vê oportunidades quando as coisas estão mais embaixo. Então agora, por exemplo, você tem muita oportunidade, ainda mais nós, de uma perspectiva de fundo de investimento, de fazer investimentos muito bons a preços relativamente mais baratos. Então isso é uma oportunidade. E também no outro lado, se você tiver um ciclo de alta, você tem que tentar entender, talvez as coisas sejam muito exageradas, deixa eu tentar enxergar além disso e aí tomar decisões de investimento certeiras. E é interessante que, principalmente a galera menos profissional desse investimento, costuma entrar na alta e realizar na baixa, né? Isso Sim, é muito comum do ser humano, né? A gente vê muito isso em investimentos em bolsa, investimentos públicos, quando a bolsa está lá em cima, todo mundo começa a falar, não, bolsa, vamos investir. E é isso, tá super. Aí se você for olhar os gráficos, tudo lá em cima, os preços lá em cima, você tem que ver, não, talvez essa não seja a hora. Mas a gente, como ser humano, acaba sempre seguindo muito essa mentalidade de rebanho, né? O que o pessoal tá fazendo, eu tenho que fazer igual. A gente, como investidor, tem que se policiar muito para ver além disso. E nessa temporada a gente recebeu o Mário, um dos cofundadores do Buscapé. Acho que desde 98 ele citou aí umas 10 crises aí, né, de momentos ainda de mais no Brasil, né? O Brasil tem crise a cada ano, quase. Ele estava bem tranquilo e é mais uma, né, e as coisas vão acontecer. E olhando para o futuro agora, um pouco da nossa bola de cristal aqui, o que tu vê como tendência para acontecer no curto, mas também no médio e longo prazo? Boa. Eu acho que no curto prazo a gente vai continuar com esse cenário mais difícil. Tem que entender que esses cenários são sempre muito ligados à macroeconomia, né? Então, por exemplo,
tem que olhar muito como é que tá a curva de juros, como é que os juros estão andando. Então, internacionalmente, nos Estados Unidos, os juros ainda está bem alto. Isso acaba impactando ativos de risco, como startups, ativos de venture capital. Eu acho que no curto prazo vai continuar assim. Falando de Brasil, é sempre uma incógnita, que tem um aspecto político que a gente às vezes não consegue enxergar o futuro, como é que vai ser. Mas também a gente está mantendo os juros ainda tão muito altos, é importante que eles caiam para as coisas melhorarem. Então acho que daqui a um ano vai ficar ainda nesse cenário complexo. Depois disso a gente espera que esses juros comecem a cair, tanto aqui quanto lá fora. Isso vai incentivar mais a economia e vai ser melhor para esse mundo de venture capital, né? Então isso é um ponto importante. Eu acho que outro ponto importante é também, conversando com esse tema macro que eu falei, é o cenário geopolítico. Então a gente vê agora com questões de como a guerra na Ucrânia, questões de conflitos, tensões com a China, países puxando para conseguir outras fontes de energia, puxando para fazer algumas cadeias de suprimento que vinham da China, vinham do Taiwan, vinham de outros lugares fazer em casa. Eu acho que isso vai afetar muito também para onde o dinheiro vai se mover. Então acho que a gente pode até ver, países tentando achar novas maneiras de fazer uma energia mais barata, uma energia mais limpa. Isso pode impactar até lugares como o Brasil, que a gente tem nossas fontes de energia são muito limpas. Então acho que isso também vai ser um fator que vai entrar nessa equaçãozinha do futuro. Mas, de maneira geral, eu acho que os pontos que eu quero passar aqui, que é sempre importante relacionar o macro ao micro, e essa questão dos juros afeta muito o mercado de venture capital, porque é um mercado de ativos mais arriscados, né? Quando o juros está alto, os investidores tendem a ir para ativos mais seguros. Então, quando esses juros caem, o nosso mercado acaba sendo favorecido. Boa. Lembro de ter visto algumas apresentações da Norte, alguns infográficos, algumas coisas bem interessantes, e um que acho que ficou bastante icônico aí foi quando trouxe os principais fundos de VC ali transformados em super-heróis, né, se eu não me engano. De onde que surgiu essa ideia? A gente sempre vê conteúdo como algo importante, vocês, fazendo isso, vocês também têm essa mesma visão, e a gente sempre quis passar ideias, mostrar conteúdos que fossem importantes e esclarecedores para os empreendedores, e mostrar eles de uma forma mais lúdica, diferente, menos padrão do que a gente vê na maioria dos fundos. A maioria dos fundos é uma postagem mais séria, um conteúdo mais sério, falando alguma coisa, então a gente quis fazer isso de uma maneira mais lúdica. Então essa dos fundos foi uma ideia super legal que a gente teve, que muitos empreendedores não conhecem as características específicas de cada fundo, né? Isso é algo muito importante de se entender. Imagina que você está se associando a alguém, uma associação de provavelmente 10 anos, dura mais do que muito casamento por aí, e você não sabe quais são as características desse fundo. Então a gente tentou mostrar através de uma maneira mais lúdica, mais divertida, então meio que comparando esses fundos a super-heróis, qual era a característica de cada um. E foi algo super divertido e que o mercado recebeu super bem. E a gente fez outros também, a gente fez um mini bookzinho falando como fazer o seu pitch deck, então a sua apresentação para falar da sua startup, que a gente como investidor, a gente olha muito isso, a gente vê um pouquinho de tudo, né? Então ali a gente fala, você tem que mostrar as coisas dessa maneira, assim, assado, foi muito legal. Um outro que a gente fez foi um mapa do tesouro do term sheet. Então o term sheet é o documento que a empresa recebe com os principais termos que o investidor quer colocar quando quer investir. E aí tem alguns termos que é importante o empreendedor entender como funciona, quais são as consequências, e às vezes eles não entendem, então a gente tentou mostrar de maneira lúdica, através de um mapa do tesouro, esses principais pontos. E é muito isso, mostrar essas coisas que são benéficas para o empreendedor de maneira lúdica e divertida. Boa. E tudo isso numa era pré-ChatGPT aí, né? Exato. Então, até hoje, talvez, colocasse lá fundo X, como que seria num super-herói, talvez até o Midjourney, alguém... A gente ia fazer o nosso conteúdo bem mais rápido, tenho certeza. E como que tu vê, até puxando esse gancho, assim, como tu vê, agora se fala muito de inteligência artificial, Sim. né? A gente sabe que algumas startups, empresas já têm trabalhado com isso há um tempo, mas isso chegou no grande público agora, né? E chegou de uma maneira, assim, de uma hora para outra, todo mundo já tinha alguma ligação com inteligência artificial ou experimentado alguma coisa. Quais são os grandes impactos que tu vê
não só nas startups, dentro da atividade delas, mas como no modelo de negócios do Venture Capital. Boa. Ainda é algo relativamente novo, né? A gente ainda está entendendo quais vão ser as implicações e consequências, mas o que falam muito e o que a gente vê pelos produtos que são disponíveis no mercado, ChatGPT, etc., é que é algo que pode ser uma mudança fundamental em como a gente faz muita coisa, né? Então a gente pode até comparar, poxa, com quando a internet surgiu, que era algo super radical, que hoje, se você comparar os anos 90 ali com hoje, tipo, a internet mudou muita coisa, né? Eu acho que a inteligência artificial pode também ter esse mesmo efeito de mudar como muita coisa funciona. O que a gente estava falando aqui? Estava falando de fazer conteúdo com a ajuda do ChatGPT, que pode ser algo muito mais rápido do que a gente fazia, né? E eu acho que a inteligência artificial vai conseguir ter esse impacto em diferentes indústrias. Então, acho que pode ser... É uma tecnologia que realmente vai trazer grandes mudanças. Aí agora, a gente como investidor, qual é o nosso papel? Entender quais e como vão ser essas mudanças, e como a gente pode atuar nessas mudanças, né? Então, um exemplo clássico de alguma mudança de comportamento é a questão do mobile. O Uber só conseguiu existir porque a gente começou a ter o mobile, os aplicativos, pedir tudo do celular. Então, o investidor ali no passado entendeu, putz, vão surgir aplicativos pelos celulares que vai dar para você fazer coisas que você não fazia antes. E atuar nesse entendimento, ele ia conseguir gerar provavelmente boas oportunidades de investimento. Então é isso que eu, como investidor, tento fazer agora. Como é que a inteligência artificial vai mudar o mundo? Como é que vai mudar certas indústrias, indústria de educação, de conteúdo, etc. E o que eu posso tirar dessas minhas conclusões de mudança para poder investir? Mas com certeza tem tudo para ser um momento bastante revolucionário aí de avanço tecnológico da humanidade, né? Acho que algumas pessoas podem decidir por ignorar, outras pessoas podem dizer que não é perfeito, mas dificilmente algum de nós não estará exposto, né, às consequências. Ignorar geralmente nunca é a ideia, né? Eu lembro que eu vi recentemente alguém colocou tipo um meme assim de uma propaganda antiga de alguém falando, não se pode usar calculadora quando a calculadora foi criada. Mas, a calculadora ajuda as pessoas, sabe? É a mesma coisa a inteligência artificial. Se é algo que ajuda, vamos usá-las e otimizar o lado humano ali em outras partes, né? A tecnologia geralmente vem para ajudar e é isso que a gente tem que entender. Só ignorar, eu acho que é algo que acaba não funcionando. E vai ser difícil ignorar também, Exato. Né? Pode ignorar por um tempo, uma hora bate na porta, assim. Mas bate-papo, assim, sensacional, fantástico, muito bom conhecer aqui mais de perto, assim, uma das figuras aí mais conhecidas do nosso Venture Capital brasileiro. Eu vou te deixar um espaço aí para deixar uma mensagem final para a nossa audiência. Bom, primeiro, agradecer. Eu acho que mensagem final que eu queria passar é sobre, puxando para a nossa sardinha aqui, essa indústria de VC. Eu acho que a gente tem um papel super legal, importante e interessante de investir em coisas que estão mudando vários segmentos da indústria, né? Então, a gente tem a oportunidade de conseguir investimentos em inteligência artificial, investimentos também, em problemas mais estruturais do Brasil. Então, a gente investe muito em saúde, em finanças, etc. Então, quando você está, ainda mais eu sei que vocês fazem muito isso, né? Dá a possibilidade das pessoas investirem nesse mundo de venture capital, você acaba investindo em empresas que vão mudar como um serviço aqui no Brasil funciona, como você recebe algum produto. Então, essa é uma característica muito, muito interessante, né? Então, é um super prazer vir aqui falar um pouquinho mais do que a gente faz no dia a dia, como funciona a nossa indústria, para que cada vez mais pessoas conheçam e a gente deixe ela cada vez mais madura, né? Então, acho que eu passaria essa mensagem aí para todo mundo. Valeu, muito obrigado, Cacheado, muito obrigado, Norte. Foi um prazer ter você aqui conosco. Também foi um prazer estar na companhia de vocês aí. E muito obrigado por estarem até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.